Camisa 10, música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Hora certa. 18h04 na Paraíba, 6h04. Os destaques do programa desta terça-feira. Começa a temporada de apoios a Lula e a Bolsonaro. Aqui na Paraíba também se iniciam as movimentações de políticos na direção de Pedro Cunha Lima e João Azevedo. Bolsonaro e Lula podem gastar 44 milhões cada um no segundo turno das campanhas. Óleo diesel da Rússia começa a chegar ao Brasil. O governo brasileiro acredita que o preço deve cair nos próximos dias. Você lembra do caminhoneiro Zé Trovão? Ele foi eleito deputado federal pelo estado de Santa Catarina. A política estadual, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, celular, tablet e computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora.
O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18h10 na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
o dia de São Francisco, é o dia dos animais, e os animais estão presentes nas nossas vidas desde o princípio. A maioria das pessoas, felizmente, hoje gosta dos bichos, trata bem os animais, embora ainda tenha aqui e ali alguém que age de forma diferente. Mas fica feito aqui o registro e a minha admiração por essas, como diz um amigo meu, por essas criaturinhas que Deus colocou nas nossas vidas. Hoje a nossa audiência também está internacional. Tem alguém me acompanhando agora na cidade de Ashburn, Virgínia, Estados Unidos. E a todas as pessoas que estão aqui no nosso Brasil, de Caboclo, de Mãe Preta, de Pai João, já honrando o programa com a audiência, o meu melhor agradecimento, com as desculpas por não ter podido fazer o programa ontem. Recebi muitas mensagens, as pessoas, umas pensam que você adoeceu, outras ficam fazendo ilações, foi a política, foi isso, por onde andas, o que estás fazendo, e assim vai seguindo a vida. Mas o fato é que não deu para fazer o programa ontem, questão de horário mesmo, de outros compromissos, e houve um atraso, já viu como é que é. Quando depende da gente, quando depende de nós, as coisas vão se encaminhando mais ou menos como a gente quer. Mas quando a gente depende de outras pessoas, aí às vezes complica. Semana passada eu dizia isso numa reunião. Nós temos aqui uma equipe de 18 pessoas trabalhando, basta que uma delas falhe, vai atrapalhar o serviço das outras todas. Porque trabalho em equipe precisa ser um trabalho sincronizado, um trabalho onde cada um tem a sua tarefa, onde cada um tem a sua parte. E todas as tarefas, todas as partes, o trabalho de cada um é importante. Quando tem uma falha, uma distração, qualquer coisa, como dizia a minha avó, destrói tudo, bota tudo a perder. Valdênio em Queimadas, boa noite. Tony da Eletrônica, Emanuel Erivan, saudações. Subtenente Josenberg, meu amigo Renato Cunha Lima, lá em Areia. Wilson Siqueira, mestre Wilson, doutor Wilson, boa noite. Soldado Teixeira, ele está com o oficial de justiça de Jaci, os dois estão ouvindo o programa lá em Remígio, boa noite. Vereador Alexandre Pereira, Manuel Braz, bairro do Santa Rosa. A Luiz 10 anos, meu amigo João Luiz, bombeiro, de folga na cidade do Ingá. Jair Lucena, boa noite, Assis no Santa Bárbara. Dimas, Sítio Geraldo, cidade de Matinhas, um abraço. Isabela e Bebeto, faz 4 dias que eu não corro, diz aqui o Bebeto. Quem corre cansa, já dizia minha avó. O meu melhor agradecimento a todos vocês que estão acompanhando o programa. A maior parte das mensagens que eu recebi de domingo para cá diz respeito à questão das pesquisas de intenção de voto nessa eleição que tivemos, ou nessas eleições no domingo passado. É uma coisa imoral. Como diz a música, passou da conta. Não tem uma canção que começa assim? Passou da conta, agora chega. Pronto. Essa história dos institutos de pesquisa no Brasil. Olha, eu tenho a impressão de que, do jeito que a coisa vai caminhando, não vai demorar. E tem 2 coisas que nós não teremos mais nas campanhas eleitorais. A primeira são as pesquisas. É uma desmoralização para todos esses institutos. E outra coisa que está também ficando meio que avacalhada no Brasil é a história dos debates. Porque, meu amigo, olha, eu lembro dos tempos em que nós tínhamos o restaurante Miura, aqui em Campina Grande. Vocês sabem, quem frequenta bar, quem frequenta restaurante, botequim, boteco, bodega, sabe que tem aquele bate-papo. As pessoas começam a beber, a bebida é um instrumento da socialização.
desde que você beba socialmente, né? Não é beber para se embriagar todo dia e vira alcoólatra, é outra coisa. Mas hoje estou falando da bebida no contexto social. É numa bodega, é num botequim, é numa barraca, é num bar, é num restaurante, onde as pessoas, num quiosque, né, que se reúnem ali, pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, pessoas das mais variadas tendências políticas, ideológicas, futebolísticas, e essas pessoas trocam informações, trocam ideias. Não é assim que a coisa acontece? Então, minha gente, os debates ficaram avacalhados. É uma coisa só, mas eu dizia que nesses lugares, boteco, botequim, bar, restaurante, tem aqueles que bebem e esquecem as histórias que já contaram. Perceberam isso? Se você tem uma turma de amigos que vai num restaurante, num bar, cantar uma musiquinha, se distrair um pouco no fim de semana, você sabe que tem aqueles que contam a história hoje, aí no outro fim de semana chegam, vão contar a mesma história. Esquecem que já contaram aquilo. E tem casos mais graves ainda, onde o sujeito chega, começa a tomar uma cerveja, uma cachaça, ou uísque, seja lá o que for, ele conta a história. Aí os outros vão também conversando, daqui a pouco ele conta a mesma história, na mesma ocasião, na mesma oportunidade, na mesma brincadeira, no mesmo dia. Lá no Miura, Humberto de Campos era danado para esquecer que já havia contado as histórias e lá vinha contar outra vez, todo mundo na mesa já sabia. Aí a gente dizia, Humberto, vamos fazer o seguinte, grava um CD e deixa o CD aqui com a gente. E é só rodar o CD que a história vai ser a mesma. Todo mundo aqui já ouviu isso, aí caía todo mundo na risada. Pronto, é como os debates de hoje. Assiste o debate na Arapuã, tá, aí vai para Correio, mesma coisa. Praticamente as mesmas perguntas e as mesmas respostas, e o formato também, já inventaram um monte de formato, não tem mais o que inventar. O próprio debate da Rede Globo foi uma porcaria no meu modo de ver, no meu conceito, ficou repetitiva a coisa, então não desperta mais interesse. Quando tem uma inovação, alguém inventa alguma coisa nova, é o destaque, é aquilo. O que um candidato diz sobre o outro ou do outro numa emissora de rádio ou de televisão, na outra vai ser a mesma coisa. E parece que os caras também ficam assistindo e vão perguntar as mesmas coisas. É um troço esquisito. Mas em relação às pesquisas, há uma espécie de revolta da população, do eleitorado brasileiro, que se sentiu, eu posso até usar essa expressão, de certa forma traído por esses institutos. Que dá a entender que esse povo trabalha para induzir você a votar no candidato que eles querem. Estão entendendo? Então o Instituto tal, quem contratou a empresa X tem um candidato. Aí aquele candidato dela vai sair na frente. Ah, faz uma pesquisa aí, bota o meu candidato aí com 13, 14 pontos na frente, o cara vai e bota. Aí a outra contrasta, bota uns 11 pontos na frente, sai com 11 pontos na frente. Não tem sentido você ter uma pesquisa dando um candidato com 14 pontos na frente do outro e no mesmo dia, na mesma semana, um dia depois, 2 dias depois, sai uma outra pesquisa dando empate técnico, sai uma pesquisa dando uma diferença de 2, 3 pontos. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Mas saibam vocês, ou lembrem vocês, e eu tenho dito muito isso aqui, nós estamos no Brasil. Esse é o país das enroladas, é o país do cambalacho, é o país da mutreta, onde essas coisas existem e acontecem mesmo. Olha, ontem eu assisti a 2 entrevistas, uma de uma diretora do IPEC, que é o antigo Ibope. O Ibope quebrou, deixou de existir de tanta safadeza que fez, todo mundo sabe. Aí os diretores do Ibope saíram, foram demitidos, acabou, inventaram o IPEC. É a mesma turma, é a mesma equipe. Então esse povo tentou dar explicações de todo tipo ontem, segunda-feira, e a mim pelo menos, essas duas foram 2 senhoras, 2 mulheres, uma diretora do IPEC e uma diretora do Datafolha, e nenhuma delas me convenceu. Enrolaram para lá, enrolaram para cá, gaguejaram para lá, gaguejaram para cá. E tem uma coisa, não admitem que erraram, admitem que acertaram. Você dá 14 pontos, 13, 14, 11 de um candidato para o outro, no outro dia você tem
praticamente um empate técnico. É impressionante, né? Então, são as pesquisas encomendadas para induzir você e eu, nós os eleitores, a erro. Porque muita gente diz, eu vou votar em fulano porque ele está na frente. Ainda existe essa cultura de algumas pessoas de, eu não quero perder meu voto. É o voto útil. Eu vou votar em fulano porque fulano vai ganhar. Há uma ideia, né, de que tem que votar em quem vai ganhar. Não. Você deve votar naquele candidato, naquela pessoa que você escolher, porque sabe das suas qualidades. Sabe que se aquela pessoa ganhar a eleição, vai fazer um bom trabalho para todos nós, para a coletividade. Eu, ainda no domingo, olha, do sábado para o domingo, vocês não fazem ideia do número de mensagens que eu recebi de pessoas que me escutam, pessoas que me assistem na televisão, pessoas que leem o portal de notícias, pessoas amigas que às vezes nem gostam de ouvir rádio nem nada, gente pedindo uma sugestão sobre quem votar, em quem votar para deputado estadual, deputado federal e senador. Muita gente já estava com o voto definido para presidente e para governador, mas não tinha a menor noção em quem votar para deputado e para senador. E eu dizia, olha, já que você está me perguntando, esse aqui é um bom candidato, ou essa aqui é uma boa candidata. Se você quiser votar, vote. E eu sei que muitas pessoas votaram. E nem todos esses que eu indiquei ganharam. Teve gente que perdeu. Mas você vai ficar frustrado porque deu o voto a quem perdeu? Eu não fico. Maior a frustração é quando você vota numa pessoa que ganha a eleição e que depois vai lhe decepcionar com as atitudes, com os projetos ou a falta deles, com coisas que aprovam completamente diferente daquilo que você imaginou que ela fosse aprovar. Mas há essa coisa, o povo está revoltado com pesquisa e eu acho que isso, a tendência é acabar. Porque essas pesquisas custam caro. Esse povo fatura muito dinheiro nesse tempo. Muito dinheiro, esses institutos. E agora tem um monte no Brasil. Tinha semana que nós tivemos 12 pesquisas, ou semana de 12 pesquisas. Não deram uma dentro. O instituto que mais se aproximou foi o Paraná. E eu lembro que quando eu, por exemplo, publicava no blog camisa10.net.br uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná, porque eu via que a coisa estava mais ou menos dentro da realidade, aí vinha um monte, que você sabe que hoje o povo interage praticamente de forma instantânea. Aí diz, vai acreditar nesse Paraná, vai. Ainda tem gente que acredita nessas pesquisas falsas que são divulgadas. Porque é aquela coisa do ser humano que a gente precisa entender. Você quer que aconteça o que você quer que aconteça. Eu voto em fulano, claro que eu torço por ele ou por ela, eu torço por aquela pessoa, e quando sai uma pesquisa com aquela pessoa em que eu voto na frente, é claro que eu vou gostar. Pode até ser falsa, mas eu quero que saia o meu na frente. Se sair o outro na frente, ou se sair o outro muito perto, muito próximo do meu, eu vou criticar. Eu vou dizer que aquela pesquisa é que é falsa. Quando na realidade você foi induzido ao erro, você está sendo enganado por uma pesquisa falsa de alguém que ganhou dinheiro para botar aquilo na sua mente. Entenderam como é o negócio? Então já há a ideia de CPI, hoje o ministro da Justiça falou sobre isso, tem um deputado governista que quer apresentar um projeto de lei para que haja punição para esses institutos que falseiem a realidade, e o assunto está posto para discussão na mesa dos brasileiros, no local de trabalho, dentro de casa, praticamente todas as pessoas fazendo esse questionamento. De modo que pelo menos eu aqui não levo essa culpa, vocês sabem, porque eu não acreditava naqueles números de diferença de 13, 14 pontos de um candidato para o outro. Não existia aquilo. Não retratava a realidade. De modo que no meu blog, por exemplo, no Camisa 10, não tem nenhuma ênfase para aquele tipo de pesquisa, porque eu sabia que a coisa era para enganar as pessoas. São 6h26 na Paraíba.
E só para o seu conhecimento, a Rede Globo de televisão já contratou uma nova pesquisa do mesmo Instituto IPEC. Lá vem o IPEC agora, o antigo Ibope, para você degustar novamente os números que eles vão apresentar. Eu lembro também que o antigo Ibope, quando existia lá em 2010, na eleição aqui que foi disputada de José Maranhão contra Ricardo Coutinho, Cássio tinha sido cassado, Maranhão tinha assumido em fevereiro de 2009 e no final de 2010, em outubro, disputou a reeleição, para ele seria a reeleição, contra o candidato de Cássio, que foi Ricardo Coutinho. E a campanha se desenrolou no dia da apuração, no dia da eleição. Eu saí da minha casa às 4h30 da tarde e fui para o plantão na TV Itararé. E quando cheguei lá, a equipe de produção toda acompanhando os canais, porque redação de televisão, se vocês não sabem como é, estão as pessoas todas trabalhando em suas mesas, nos computadores, e tem vários televisores nas paredes ou no telão, cada um televisor daquele, cada um aparelho daqueles, ligado em um canal. Então, no caso aqui de Campina Grande, todas as emissoras de TV têm isso. Então nós estamos hoje na Rede Ita, que é a antiga Itararé. Aí você tem um televisor na Manaíra, um televisor na Arapuã, um na Correio, um na TV Paraíba, um na TV Borborema. E além disso ainda tem outros aparelhos ligados nos canais por assinatura, Globo News, Band News, CNN. E assim para ficar todo mundo informado. E de repente eu já estava no ar, chega a minha produção e fala no ponto eletrônico, é aquele fonezinho que você bota lá no ouvido para escutar o que a produção está lhe passando. Aí o pessoal diz, saiu uma boca de urna do Ibope, aqui da Paraíba. Então eu digo, passa os números. Aí passaram, vitória de José Maranhão. Ibope, pode dizer aí, é o Ibope que está divulgando agora. Aí vou eu lá e digo para os telespectadores, olha, saiu uma boca de urna do Ibope agora, dando vitória de José Maranhão. Está reeleito. Meia hora depois, eu ainda no ar, a produção me chama novamente e diz, olha, o Ibope está voltando atrás, está dizendo que o eleito é Ricardo Coutinho. Meu amigo, errar uma pesquisa de boca de urna é um caso inédito no mundo. Sabia disso? A safadeza chegou a esse ponto, chegava a esse ponto. Porque boca de urna é assim, você bota um pesquisador na porta da sessão eleitoral. Ele não conversa com ninguém que vai entrando para votar. Quando a pessoa vota que sai, é que o pesquisador pergunta, votou em quem para governador? Ricardo Coutinho. Aí ele anota, ele votou em quem? Zé Maranhão, e vai. Então, a boca de urna é aquela pesquisa, é aquela consulta onde o pesquisado, o eleitor, fala depois que votou. Portanto, não tem como ele mudar mais o voto. A não ser que ele, todas as pessoas combinassem para dizer que votaram em um candidato tendo votado no outro. E isso não acontece. A pessoa saiu, já votou, como diz assim, já perdi o meu valor, não tem essa história? O cara quando vota diz, já não tenho mais valor, já votei, pronto. Já não serei mais bajulado pelos candidatos. Então o Ibope errava até pesquisa de boca de urna. Por aí vocês tiram. Mas eu sei que a empolgação acontece, é normal. Né, Viviane? Viviane, Bernadette também aqui, Fefé Cavalcante, Lídio Meira, tanta gente acompanhando o programa. É assim que as coisas acontecem, mas fica o exemplo para que as pessoas não se empolguem, Evandro Lima, com números falsos que também serão divulgados agora no segundo turno. Qual foi o instituto que disse que o Fernando Haddad ficaria em segundo lugar em São Paulo? Diga um. Qual foi o instituto que falou, que disse que no Rio de Janeiro Cláudio Castro ganharia em primeiro turno? Diga um. E assim vai em várias partes do Brasil. E na eleição nacional, que corre muito dinheiro, e vocês sabem que o fundão eleitoral foi de 4 bilhões e 900 milhões de reais, e esses institutos, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, dependendo da quantidade de consultas feitas, é o que eles faturam e faturaram em cada pesquisa.
Aí, meu amigo, vai de acordo com quem encomenda. Eu quero que você faça uma pesquisa para mim, mas diga que Araújo Neto está na frente. Aí sai uma pesquisa. Quantos pontos você quer que saia? 10, 12, bota aí. Aí vai, o outro encomenda também quer, assim vai embora. Dessa forma, e o eleitor brigando, se desesperando, apostando e, para rimar, também, por causa de tudo isso, errando. São 6h31. Mas agora começou a temporada de adesões. Quem vai apoiar Lula, quem vai apoiar Bolsonaro. Lembrem-se também, queridos amigos e queridas amigas, que quando um político que disputou o primeiro turno, no caso da eleição presidencial, e ficou fora do segundo turno, aqui você vai lembrar principalmente de Simone Tebet e do Ciro Gomes. Ciro desidratou, desafinou e pode ser considerada a Marina Silva dessa campanha presidencial. Lembra da Marina lá atrás? Parece que ficou em 5º lugar. Ciro dessa vez perdeu até para Simone, né? Ficou em 4º. Pois bem, então a adesão de Ciro a Lula ou a Bolsonaro não significa dizer que todo mundo que votou em Ciro vai votar em quem ele disser que vota. A mesma coisa vale para Simone Tebet e vale para qualquer outro candidato em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Claro que alguns votam, a maioria não. Mas é melhor você anunciar adesões do que você anunciar defecções. É a velha diferença entre adição e subtração. Ninguém quer subtrair em termos de política. Todo mundo quer adicionar ou multiplicar. Mas ninguém quer dividir e nem subtrair. Então hoje a gente já soube de algumas adesões importantes, desde ontem que acontecem, e aí vem também, por conta dessa grande divisão, desse grande acirramento que existe no Brasil, a história, a adesão do meu é maior, a adesão do meu pesa mais, aí começa aquela guerra de novo. Hoje eu vi agora de tarde Lula agarrado com a imagem de São Francisco, um santinho, imagenzinho que a gente bota no oratório. Estava Lula e Janja agora de tarde agarrado com a imagem de São Francisco, porque hoje é o dia de São Francisco, é o dia dos animais. E como eu disse lá na televisão, vocês vão escutar daqui a pouco, na coluna política, quem é que Lula está buscando e vai buscar agora nesse segundo turno? Lula precisa dos religiosos, sobretudo dos evangélicos, onde Bolsonaro tem maioria, e Lula precisa do pessoal do agronegócio. Por quê? Porque ele chamou as pessoas do agronegócio de fascistas naquele debate da Rede Bandeirantes. Pisou na bola. Agora vai tentar se redimir. O agronegócio não é só os cabeças, não é só os fazendeiros, os grandes produtores, não. O agronegócio é uma cadeia de pessoas que naturalmente vai desde o grande fazendeiro, o grande latifundiário, o grande produtor, o dono daquelas fazendas todas que produzem algodão, soja, milho e outras coisas, até o peão que limpa o mato, que dirige o trator, que trabalha na concessionária, que conserta isso, aquilo. São milhares, para não dizer milhões de pessoas hoje no Brasil todo trabalhando no agronegócio, na cana-de-açúcar, na soja, no milho, no algodão e tal. Um monte de gente trabalhando. Aí quando Lula achou de dizer que o pessoal do agro é fascista, muita gente se sentiu ofendida. Então Lula vai buscar os votos desses evangélicos e do pessoal do agronegócio. Claro que ele quer pegar a rebarbazinha de Simone, de Ciro e registrar esses apoios. E Bolsonaro? Bolsonaro tem que correr atrás de voto aqui no Nordeste, aumentar a sua votação, que aumentou em relação à eleição de 18. As pessoas não pesquisam, não sabem, vão por aquela história de ouvir dizer. A votação de Bolsonaro aqui no Nordeste, apesar dele ter perdido feio para Lula, foi muito maior do que na eleição passada. Então, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro têm que lutar para que a sua votação aumente aqui no Nordeste e para que ele ganhe a eleição em Minas Gerais, que surpreendentemente perdeu. E quando eu digo surpreendentemente, é porque a votação de Bolsonaro não seguiu a mesma balada da votação do senador eleito
do governador reeleito e nem do deputado federal bolsonarista, um rapaz de 26 anos, que foi o mais votado do país com 1,5 milhão de votos. Então Bolsonaro vai 3 vezes a Minas agora nesse segundo turno. Eu já verifiquei hoje na agenda do presidente. 3 vezes a Minas. Por quê? Porque ele quer ganhar a eleição em Minas. E vai ter que correr o trecho aqui pelo Nordeste também. Quem sabe aumentando benefícios, adiantando pagamento de benefícios, montando em jumento, derrubando boi, se for o caso, para tentar conquistar votos dos nordestinos. O ouvinte faz um alerta aqui também de que de ontem para hoje, eu não sei se foi ontem ou hoje, Lula também deu uma declaração polêmica sobre a maçonaria. Alguma coisa, porque tem uma foto de Bolsonaro girando aí pelas redes sociais, em uma condecoração dos maçons, alguma coisa assim, e parece que Lula também deu uma declaração sobre isso. O Ivandro disse que nunca imaginou que Lula ganhasse em Campinas, e ganhou. Bolsonaro da outra vez ganhou e dessa vez perdeu. Então é uma luta, esse segundo turno é uma nova eleição, entendam isso. Hoje Bolsonaro contabilizou os apoios de Romeu Zema, governador eleito de Minas. Aí você pode dizer, mas Zema não já era bolsonarista? Era e sempre foi. Mas ele combinou com o presidente para no primeiro turno não anunciar esse apoio explícito em Minas. Por quê? Porque Zema queria também o voto de quem estava votando em Lula. Por quê? Para se reeleger em primeiro turno. Se ele declarasse apoio explícito e botasse Bolsonaro em cima do palanque dele em Minas, os eleitores de Lula não iriam votar nele. E como ele combinou com Bolsonaro para não levar no palanque, lulistas também ajudaram a que ele se reelegesse. Como ele já está reeleito, aí hoje correu em Brasília e foi dizer que é Lula desde que é Bolsonaro desde novinho e que o PT, Partido dos Trabalhadores, arruinou o seu estado. Foi isso que a palavra usada por ele foi essa: arruinou Minas Gerais com os governos que teve. O governador do Rio, Cláudio Castro, também anunciou apoio a Bolsonaro. E a luta agora, aliás, até Sérgio Moro, sabia dessa? Sérgio Moro ligou para Bolsonaro. Deltan Dallagnol também. Deltan foi eleito deputado federal, mais votado do Paraná. E Sérgio Moro, que saiu do governo da forma que saiu, vocês sabem, foi eleito senador e ligou também para Bolsonaro. E agora, nesse momento, ninguém vai dar banana para quem chega e está dizendo que vai votar. Ora, Bolsonaro está precisando de voto para ganhar a eleição no segundo turno. Ele aceita voto até do capeta, como Lula aceita voto também até do Satã. Importante é somar voto nesse instante, nesse momento. São 18 horas e 39 minutos agora. Olha, outro apoio importante para Bolsonaro hoje foi Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que ficou de fora do segundo turno, porque, contrariando a todas as pesquisas, Tarcísio Freitas ganhou de Haddad no primeiro turno, e são os 2 que vão para o segundo, e o governador Rodrigo Garcia, que é tucano, sobrou na curva. Aí não quer conversa com petista e disse que vai apoiar Bolsonaro. E Bolsonaro ganhou em São Paulo. Vai tentar aumentar ainda mais essa diferença. Já o PDT de Ciro Gomes, o partido anunciou apoio a Lula, hoje no começo da tarde. O Ciro Gomes divulgou um vídeo dizendo que apoia a decisão do partido, mas não declarou que vai votar em Lula, e disse que o que ganhar ele apoia, vai apoiar o Brasil. Não aceita fazer parte de um eventual governo petista e disse que nem pede nem vai pedir qualquer cargo num futuro governo. Já o Cidadania, que é o antigo PPS, e que forma a federação partidária com o PSDB, também anunciou apoio a Lula no dia de hoje. Aqui é o Roberto Freire. Pelas redes sociais, conforme eu disse, Sérgio Moro, que deixou o governo em 2020 rompido com o presidente Bolsonaro, também declarou apoio ao atual chefe do Executivo. É bom lembrar, eu que acompanho a política nacional todo santo dia, que aí, na sexta-feira, agora passada, antes da eleição, Sérgio Moro, lá no Paraná, ouvido por alguns repórteres, já havia dito: olha, eu sou 1000 vezes mais Bolsonaro.
Isso é lógico, minha gente. Por quê? Sérgio Moro quer conversa com Lula, se foi ele quem condenou Lula. Os petistas querem conversa com Sérgio Moro? Não. E Bolsonaro vai dizer agora que não quer voto dele, Sérgio Moro. Ele quer voto até do capeta, como eu disse. A mesma coisa acontece em relação ao procurador, ex-procurador Deltan Dallagnol. Qual é o petista que quer conversa? Pergunta se o pessoal quer que ele apoie Lula. De jeito nenhum. Deltan Dallagnol disse que vai votar em Bolsonaro e vai trabalhar para ele. Agora, Simone Tebet já tomou sua decisão, deve apoiar Lula, mas o MDB ainda não se posicionou oficialmente. Alega o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do partido, que está consultando os diretórios estaduais, enquanto que o PSDB anunciou que o pessoal está se reunindo para tomar uma decisão em relação ao segundo turno. Em uma reunião na coordenação de campanha hoje, Lula avaliou que é necessário direcionar sua energia para a região sudeste, principalmente Minas Gerais. Então, se Bolsonaro já anunciou que vai 3 vezes a Minas, se brincar, Lula vai umas 4 ou 5. Para integrantes da campanha de Lula, o desempenho inferior ao que era esperado em São Paulo e Minas, que representam quase 51 milhões de eleitores, foi o fator decisivo para levar a disputa para o segundo turno. Agora, a expectativa é de que o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, entre em ação, intensificando a agenda, principalmente do interior de São Paulo. Porque Lula chamou Alckmin para ser o seu vice, não foi à toa não. Foi para tentar pegar os votos do estado de São Paulo. Deu errado. Bolsonaro ganhou em São Paulo. O candidato de Bolsonaro a governador foi o mais votado no primeiro turno. Vejam esses detalhes da campanha. O que significa que o povo de São Paulo não é muito chegado a Geraldo Alckmin, não. Se fosse, teria atendido a esse apelo. E nenhum instituto de pesquisa detectou isso aí. Todo mundo dava a data na frente e vitória de Lula também por lá. Ontem à noite, o pessoal do Palácio do Planalto fazia ligações para apoiadores políticos considerados importantes para que fossem para o café hoje de manhã com o presidente da República, e isso aconteceu. Para esta noite, para a noite de hoje, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, Partido Liberal, onde está afiliado o presidente da República, convidou bancadas eleitas, deputados federais e estaduais e prefeitos para um jantar com a presença do senador eleito por São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, e também o Tarcísio Gomes de Freitas. São as articulações que estão acontecendo por aí. São 18h44, 6 horas e 44 minutos na Paraíba. Você acompanha o Cidade em Revista. Você tem razão, amigo, quando diz que as contas dos celulares desse povo somos nós que pagamos, os laudos jantares somos nós que pagamos, a campanha eleitoral nós estamos pagando, os jatinhos cruzando os céus do Brasil para lá e para cá, tudo isso é com o nosso dinheiro. Dezoito e 45, faltando 15 minutos para as 7 horas. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo, o nosso programa. Fico muito feliz. E por falar em dinheiro, olha aqui. Os dois candidatos agora no segundo turno à presidência da República podem gastar até, cada um, 44 milhões e meio de reais. É o que está previsto. Eu escavaquei agora à tarde, deixa eu ver aqui, 44.472.015,40. No primeiro turno, o limite de cada um
era de 89 milhões. Porque o TSE estabelece um valor máximo. Não significa que o candidato gaste tudo aquilo. Mas no caso de Lula e de Bolsonaro, ou de qualquer um candidato à presidência da República, o limite no primeiro turno era de 89 milhões, 88.944.030,80. Agora, no segundo turno, é de 44.472.000. Ou seja, o teto de gasto de uma eleição presidencial no Brasil, nos 2 turnos, quando há, é de 133 milhões e meio de reais. Eu vi quando Lula veio aqui, quando Lula esteve em Campina. Meu amigo João Luiz, estava lá no aeroporto, sabe? 2 jatinhos, Learjet, capacidade de atravessar o oceano, os 2 cheios, não sei a capacidade de cada um, 18, 20 pessoas, a equipe. Ali tem seguranças, tem fotógrafo, tem assessores, tem tudo, estrutura toda. E assim, para lá e para cá, o candidato é quem diz para onde vai, seus coordenadores de campanha. Combustível não é problema, tripulação não é problema, hotel de 5 estrelas não é problema, tudo isso é com dinheiro do fundão eleitoral. Eu pagando e você pagando sem querer. Nos 12 estados em que a disputa para governador vai ser decidida agora no segundo turno, candidatas e candidatos também poderão contar com um acréscimo de 50% no valor inicial. Nesse caso, os respectivos cálculos são feitos de acordo com o eleitorado de cada estado. Para você ter uma ideia, eu pesquisei hoje à tarde, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, as 2 candidaturas, Tarcísio Gomes de Freitas e Fernando Haddad, poderão gastar cada uma até 40 milhões e 24 mil reais. Estão vendo aí? Dinheiro meu e seu. Nós é que estamos bancando isso aí. O limite do primeiro turno era de 26 milhões e 700 mil. De acordo com a legislação eleitoral, gastar dinheiro além dos limites estabelecidos sujeita todos os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que exceder o limite estabelecido. Os responsáveis também podem responder por abuso de poder econômico, conforme prevê o artigo 22 da Lei 6490, que é a lei eleitoral. Lá nas eleições de 2018, para o cargo de presidente da República, o teto foi de 70 milhões de reais para o primeiro turno e de 35 para o segundo. Para campanhas de deputado federal, o limite naquela ocasião era de 2 milhões e meio de reais e de 1 milhão para cargos de deputados estaduais ou distritais. Esse ano aumentou. Então, pessoal, o dinheiro não é problema para a campanha, porque assim foi estabelecido em lei pelo Congresso Nacional. A democracia tem o seu preço, tem o seu custo, e quem banca somos nós, somos os pagadores de impostos desse nosso Brasil. 6h49 na Paraíba. Todos nós sabemos que a gasolina teve o preço diminuído, o álcool, velho etanol também, mas o óleo diesel teve 2 baixas bem pequenininhas que refletiram-se pouco nas bombas. Só que agora o óleo diesel da Rússia começou a chegar, fruto daquela viagem de Bolsonaro, lembram? A Moscou, visitou lá o presidente Putin, conversaram, depois houve telefonemas daqui para lá e de lá para cá, e Bolsonaro abriu as portas lá dos empresários russos e do próprio governo russo para mandar o óleo diesel para cá. Com que objetivo? Baratear, reduzir o valor do diesel, porque o óleo diesel, o Brasil faz uma operação que até hoje a gente não consegue entender, e consegue, se quiser, que é tudo para roubar, tudo é feito para roubar.
Ou seja, o Brasil não produz o óleo diesel na quantidade que precisa, para esse mundão de caminhão que a gente tem aí, e algumas indústrias que ainda usam. Então o que é que faz? O petróleo é extraído aqui do pré-sal, a plataforma continental do Brasil, vai de navio lá para o outro lado do oceano para refinar, transformar em óleo diesel e voltar para cá. Olha só que operação, em vez de refinar aqui. Aí paga o frete da ida, paga para refinar e paga o frete da volta. Isso encarece muito. Mas por que não refina tudo aqui? Por que não fizeram refinaria em quantidade suficiente? Com a gasolina ocorre também, não na quantidade do diesel, numa escala menor, mas também tem refinaria, tem gasolina que a gente consome aqui no Brasil que é refinada lá fora. Comprando esse petróleo da Rússia, segundo o governo anunciou, ele vai chegar aqui mais barato do que o diesel, que é resultado dessa operação. Extrai o petróleo, manda para a África, por exemplo, um país qualquer lá, Nigéria e tal, e depois voltar para cá. Então já chegaram 2 navios, pelo que eu pesquisei hoje, 2. O Porto de Santos informou hoje que foi desembarcada domingo 30.200 toneladas de óleo diesel proveniente do Porto de São Petersburgo, na Rússia. Segundo o maior terminal portuário do país, o navio que chegou é o MS Pride, de bandeira liberiana. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro informou que cerca de 35 milhões de litros de diesel importado da Rússia tinham chegado ao Porto de Santos. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado lá em fevereiro, provocou desequilíbrio mundial no mercado, principalmente no de combustíveis. A tentativa da compra do diesel da Rússia começou há meses, mas precisamente em julho. Naquela ocasião, você deve se recordar, o presidente foi a Moscou poucos dias antes da guerra. Na ocasião, ele se reuniu com Vladimir Putin e defendeu a soberania dos países. Depois, em 27 de junho, Bolsonaro voltou a falar com Vladimir Putin por telefone e os assuntos discutidos foram a compra de fertilizantes e também de outros produtos agrícolas. Apesar do Brasil comprar diesel russo, o país deverá alcançar a marca histórica na venda do produto no segundo semestre desse ano, segundo o levantamento feito pela empresa Pesquisa Energética EPI. Para o ano que vem, a projeção é ainda maior, aí vem detalhes. Então, os navios começaram a chegar e o governo acha que nos próximos dias o óleo diesel diminui de preço aqui no Brasil. São 6h54 na Paraíba. O ouvinte pergunta aqui o que foi que houve com Julian Lemos. Meu amigo, Julian Lemos foi eleito, ali seria eu, seria você, seria qualquer pessoa, naquela onda de Bolsonaro, onde foi eleita Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, quem mais vai dizendo aí? Janaína Pascoal, teve muita gente nesse Brasil que foi eleito na onda Bolsonaro. Aí quem brigou com o Bolsonaro depois, agora estrepou-se. Sobrou praticamente ninguém, porque não era a figura. Quem era que conhecia Julian Lemos aqui na Paraíba? Eu conheço o pai dele, Pantera da Eletrônica. Pantera é meu amigo. Nunca tinha ouvido nem falar no filho de Pantera, quem era Julian Lemos. Mas um cara que sempre trabalhou nessa área de segurança, de vigilância. Aí colou. Olha, o que Julian Lemos fez na campanha de 2018 foi mais ou menos, eu estou fazendo aqui uma comparação que pode parecer absurda, mas foi o que me veio à mente. Eu lembro que quando Ronaldo Cunha Lima se candidatou ao governo da Paraíba contra o Wilson Braga, lá em 1990, Coronel Lima Irmão era major, se não me engano ele era major, trabalhava em Guarabira. Aí Lima Irmão, sabendo que todos os candidatos ao governo do estado têm direito por lei a uma segurança da polícia militar, ele próprio pode escolher as pessoas da PM que ele querem que lhe acompanhe na campanha, faz um ofício ao comando geral e o comando geral libera aquelas pessoas para trabalhar com o candidato A, B ou C.
Se o candidato não quiser, não requisita e não existe a obrigatoriedade. Então, Lima Irmão chegou lá na casa de Ronaldo, aí chegou e disse: doutor Ronaldo, eu sou o Major Lima Irmão da Polícia Militar, eu trabalho em Guarabira, no 4º Batalhão, e eu quero me acompanhar na campanha. Se o senhor quiser, eu formo uma equipe com alguns sargentos, soldados, cabos. Aí o Ronaldo disse: pois não, o que é que precisa? Não, precisa de oficial, comando geral e tal. O Ronaldo chamou lá um advogado, mandou fazer tudo. E Lima Irmão foi e acompanhou o Ronaldo a campanha toda, cuidou da segurança de Ronaldo. Quando o Ronaldo ganhou, o que foi que fez? Lima Irmão foi levado para o comando da Casa Militar. Alguém chegou para Ronaldo e disse: não pode não, tem que ser um tenente-coronel. Ronaldo disse: pode, eu sou o governador, vai ser ele. E foi. E depois Lima Irmão foi tenente-coronel e coronel, e foi da Casa Militar, depois foi comandante-geral da PM. Eu tenho com muito orgulho a medalha, a maior comenda da Polícia Militar da Paraíba, que é a medalha Luiz Virgínio, outorgada durante Lima Irmão, que é meu amigo até hoje, no comando geral da PM. Então foi isso que Júlia Lemos fez. Ele procurou Bolsonaro e disse: capitão, ele mesmo me contou isso, olha, eu quero ser seu segurança na campanha. Bolsonaro não era nem conhecido aqui pelo Nordeste, nem nada. Aí Júlia deu um tiro certo. Para onde Bolsonaro ia nesse Nordeste por aqui, Júlia Lemos estava com ele. Dormia com ele nos quartos de pensão, de hotel, de cidade pequena, por aí afora, tudo. Aí lá para as tantas, Bolsonaro disse: se candidate, homem. Por que você não se candidata? Não, vá se candidata aí pela Paraíba. Pronto, foi assim. Aí quando brigou com os filhos de Bolsonaro e com Bolsonaro e começou a falar mal dos filhos, aquela confusão toda, vocês sabem, olha o resultado aí. Estava escrito, né, nas tábuas de Moisés. Assim foi Joyce Hasselman, foi Alexandre Frota e outros, e outros, e outros. Foi isso que aconteceu. O eleitor não sabia nem quem danada era Júlia Lemos e ficou sabendo, e embora para alguns ele possa ter feito um bom trabalho, sobretudo na questão de segurança, destinando algumas emendas para a compra de armamento, de viaturas e tal, o eleitorado rejeitou. Teve menos votos do que Damião Feliciano, por aí você vê. Aí o Ivandro pergunta se o cabo Gilberto vai ter o mesmo destino de Júlia Lemos. Aí é uma situação diferente. Você vê a votação que cabo Gilberto teve, maior do que a votação de Wellington Roberto. Veja a votação de Valber Virgulino para deputado estadual. Sabe por quê? Continuaram fiéis a Bolsonaro. Olha, o eleitorado, isso está provado por A mais B. O eleitorado não reage bem ao traidor na política. Pode prestar atenção. Isso vale para todo mundo. Olha o resultado aí das eleições, vocês vão ver. Quem traiu quem estava junto saiu falando mal, qual foi a votação e etc e tal. Isso aí está escrito. O povo não gosta de quem trai. Agora, danada é... Hoje até na televisão, um colega me dizia: Paulo, e quem trai e depois distrai? Aí eu não sei, viu? O eleitor é quem vai julgar. O sujeito pode trair e depois voltar atrás da traição. Isso não acontece com casais, por exemplo, né? O homem arranja outra mulher, aí a mulher aqui descobre, é uma confusão danada, tá? Mas depois pede perdão e deixa para lá. E o oposto também pode acontecer. A mulher arranja outro homem, aí o marido, o noivo, o namorado descobre, é uma confusão danada, depois perdoa e continua junto. Agora, de que modo o eleitor vai reagir? Aí é uma outra história, aí são outros 500. Agora, saiba você, amigo ouvinte, saiba você, amiga ouvinte, de uma coisa: político tem discurso pronto para tudo, para qualquer situação. Isso é um script escrito com grande antecedência, e o sujeito já imagina: peraí, eu vou por aqui, eu vou tomar essa decisão, vou anunciar. Aí tem os avaliadores de lado ali. E isso não é tomada, a decisão não é tomada por uma pessoa só, não. É um grupo. Rapaz, tu vai romper com fulano, vou. Mas aí, o que é que eu digo? Não, você diz isso, começa devagarinho e tal, vai mudando o discurso bem devagarinho, de forma sutil, até chegar a hora de descer a lenha naquela pessoa,
da qual você estava, né, junto, ali próximo, trabalhando, elogiando, mas você começa devagarinho, sabe? Você vai se afastando, não aparece mais na solenidade, na foto, na imagem, na filmagem e tal, vai sumindo, aí daqui a pouco começa a dar sinais que você vai ser candidato, entendeu? Lentamente, até chegar aqui, aí vai marcando a data, não, por aqui assim você começa a dar umas cacetadazinhas de leve, aí vai aumentando o tom, até chegar na campanha você bota para descer, como diz um amigo meu. É desse, sim, se der errado de eu não ganhar, não, é o seguinte, se você não ganhar e precisar depois, por uma questão nacional ou por um fato qualquer, voltar a estar junto dessa pessoa, e aí? Não, aí o discurso vai ser esse aqui. Você vai dizer que em nome, entendeu, de uma boa relação, em nome do projeto maior, é dessa forma que acontece. E diga a você, é muito raro da política nacional alguém que nunca tenha feito isso. Porque vão ficando, aquilo é um processo que vai afunilando. A maioria fez, aí vai se estreitando um funil. Aí lá naquela parte fininha do funil, ainda tem uns pouquinhos que não fizeram. Mas vai chegar o dia de ter que fazer também, senão não sobrevive na política. É dessa forma. Por exemplo, agora, o que é que estão dizendo aqui na Paraíba? A gente tem que raciocinar em cima disso para tentar entender como é que o processo acontece. E nessas horas, o povo, o eleitorado, eu e você, nós somos apenas um detalhe. Você lembra de Carlos Alberto Parreira, quando era o treinador da seleção brasileira? O povo dizia que o Brasil jogava muito retrancado e não ia para frente, era um toque de lado para trás. Cadê os gols, Parreira? Cadê os gols que não saem? Aí ele disse, no futebol, o gol é apenas um detalhe. Olha, pronto, então para muitos políticos desses que estão aí, e sempre foi assim, não é para todos, aqui e ali ainda escapa um, o povo, o eleitorado é apenas um detalhe. Não, vamos combinar com o povo, não, as decisões são tomadas aqui, depois a gente induz o povo a seguir essa nossa orientação. Agora mesmo, o que é que está se gestando lá em João Pessoa? Uma reaproximação de Ricardo Coutinho com o João Azevedo, que eu não sei se vai acontecer. Não me perguntem se vai, que hoje eu não tenho como dizer. Eu acredito até que isso não aconteça, mas pode acontecer. Por quê? O projeto maior é Lula. Se Lula chama Ricardo, dá uma amansada aí, recua. Se não for no palanque, dá uma recuada em relação a João Azevedo. Vamos pedir aos petistas para votar em João? Porque João é Lula. E Pedro até agora não disse se é Lula ou se é Bolsonaro. O que foi que Pedro Cunha Lima disse hoje de manhã? E o projeto dele é a Paraíba, ele não quer saber de eleição nacional. Olha aí. Mas os bolsonaristas estão dizendo, só vota nele se ele disser que é Bolsonaro. Não sei o que é que os lulistas vão dizer. Vocês estão entendendo? Tem esse jogo, tem esse quebra-cabeças para você sair montando as peças na política. E as articulações são feitas por pessoas que são, minha gente, especialistas no assunto. Você vê, como eu vi hoje, uma reunião, a fotografia de uma reunião, aí você via Efraim pai, Efraim velho, que foi senador, Efraim filho, o que foi eleito senador agora, George Moraes, que foi eleito deputado estadual, que é filho de Efraim e irmão do outro Efraim, que ia se eleger senador. Aí na mesma foto está Cássio Cunha Lima, tinha mais gente, articulando o quê? Como é que vamos trabalhar agora no segundo turno? E numa hora dessa, Cássio, que é experiente, ex-deputado, ex-prefeito, ex-senador, ex-governador, vai articular em nome do filho, é claro. Se você tem um filho candidato, você vai ficar contra o filho, vai deixar, você vai usar a experiência que tem para tentar fazer com que o seu filho se eleja, como Ronaldo um dia fez em relação a Cássio, não é assim? Já o staff de João Azevedo, não. A gente aqui sempre foi Lula. João Azevedo nunca disse que era Bolsonaro, tinha briga, lembra? Quem usa a imagem de Lula, aquele negócio todo, é veneziano, é João Azevedo. Aí agora, do mesmo jeito que Lula pode chegar para veneziano, vem cá. Rapaz, a gente tem que pedir voto para João. Por quê? Porque João vai pedir voto para mim. Vocês estão entendendo?
Então, dificilmente alguém que vai votar em João Azevedo é eleitor de Bolsonaro. É a ideia que passa, em princípio. O eleitor de João, de um modo geral, claro que você não pode dizer isso na totalidade, mas é eleitor de Lula. Se o PT, Partido dos Trabalhadores, chegar e dizer, olha, nós vamos com Lula, nós vamos com João, nós somos Lula. Então, tudo isso está sendo gestado, está acontecendo nos bastidores. Nos bastidores. E nas próximas horas nós precisamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Você lembra de Zé Trovão, aquele caminhoneiro barbudo que fugiu para os Estados Unidos, para o México e publicou as coisas nas redes sociais, descendo a lenha no Supremo e tal, lembra? Pois bem, Marcos Antônio Pereira Gomes, que é conhecido como Zé Trovão, aproveitou a onda bolsonarista em Santa Catarina e se elegeu deputado federal pelo PL, que é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. 71.140 votos, sem ter nenhuma rede social, porque o Supremo tirou dele esse direito, tem nada. Não pode criar nenhum perfil nas redes sociais, porque está sendo investigado ainda, e há acusações contra ele, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Para driblar essa determinação imposta pelo Supremo, sabe o que Zé Trovão fez? É isso que eu digo, tem inteligência de todos os lados. Alguns pensam, não, aqui o meu lado todo mundo é sabido, inteligente, do outro lado todo mundo é burro. E não é. Dos dois lados, dos três, dos quatro, tem gente preparada, como tem as topeiras também. Então, Zé Trovão terceirizou a divulgação das suas campanhas nas redes sociais por meio de perfis criados por apoiadores no Twitter, no Facebook e no Instagram. Não tem quem segure isso. Isso é como você recebe uma mensagem, aí é uma fake news, sim, mas você já recebeu, você já espalhou para os seus contatos, para os seus grupos, aí os que receberam lá já espalharam para outros grupos, outros contatos, aí um juiz, um desembargador, um ministro manda tirar do ar, já está espalhado. Não tem quem evite mais. Você tira da página de alguém, mas o resto do mundo já recebeu. Então, os perfis usados por apoiadores de Zé Trovão estão registrados no cadastro político do Tribunal Superior Eleitoral, mas a assessoria de comunicação dele, ele tem assessor de comunicação, informou que Zé Trovão não tem nada com isso, nem sabia. Ele grava conteúdo, registra imagens que depois são publicadas por apoiadores nesses perfis que foram criados. A prática usada por Zé Trovão na campanha é a mesma adotada antes do período eleitoral, quando ele anunciou sua candidatura e gravou um vídeo publicando em canais de terceiros no Telegram. Agora, eleito deputado federal, ele se valeu do mesmo artifício para agradecer aos seus adeptos catarinenses. Minha gente, o bolsonarismo existe. Muita gente da esquerda, até sexta-feira, até sábado, não tinha detectado isso, que o bolsonarismo existe, está enraizado. A direita do Brasil existe e é forte. Do jeito que existe a esquerda também, e que é forte. Mas menosprezaram isso aí. O velho salto alto. Muitos diziam, inclusive no rádio, que Bolsonaro acabou, isso aí não existe não. Porque eu vou dizer a você uma coisa aqui para nós. Eu nunca vi, nesses meus 40 anos praticamente, de acompanhamento de política, um presidente da República levar tanta cacetada e tanta bordoada como Jair Bolsonaro levou e ainda está levando. Então, o cara suportar tudo isso e ainda chegar como esse homem chegou, então o movimento existe. Do jeito que um dia teve o getulismo, tá? Os mais velhos sabem do que é que eu estou falando. Do jeito que um dia nós tivemos aqui na Paraíba o braguismo, o ronaldismo. Então hoje, no âmbito nacional, existe o bolsonarismo, que é muito grande e muito forte. Por isso que tem uma preocupação no núcleo da campanha de Lula, porque eles detectaram isso, não estavam atentos para isso. E esse resultado de domingo
Isso é como um jogo, olha só, o Ibis de Pernambuco contra o Santa Cruz, por exemplo. Então, digamos que fosse ter uma decisão entre Ibis e Santa Cruz, em Pernambuco. Quem era o favorito? O grande favorito? O Santa Cruz. Imagine só, aí chega o Ibis e empata com o Santa Cruz para ir para a decisão. Quem é que fica frustrado numa situação dessa? Todo mundo pensava que o Santa Cruz ia ganhar. Aí o Ibis chegou e empatou. Quem é que fica frustrado? É o que ia ganhar. Então, você fazendo essa analogia, você vem para a eleição presidencial, quem era que dizia que ia ganhar no primeiro turno? O que era que os institutos de pesquisa diziam? Que Lula ia ganhar no primeiro turno. Então, alimentaram essa ideia na cabeça dos esquerdistas e dos petistas. Aí, quando Lula não ganhou, o bolsonarismo subiu aqui, ó. A inspiração foi lá para cima. Por quê? Porque houve uma frustração da esquerda e dos petistas que tinham reservado a Avenida Paulista para a festa da vitória em primeiro turno, lá em São Paulo, domingo, e que tiveram que usar a mesma estrutura, disfarçando com aquele sorriso amarelo, para fazer de conta que estava todo mundo feliz com a ida para o segundo turno. Não. Quem ficou feliz com a ida para o segundo turno foi Bolsonaro. Foram os bolsonaristas, foi o bolsonarismo. A gente tem que entender isso. Agora, só entende deixando a paixão de lado, analisando friamente. Quem é louco, embevecido, apaixonado por um lado ou pelo outro, não enxerga dessa forma. Mas aí o enxergar é seu, você enxerga do jeito que quiser. A mim aqui cabe a análise fria, da forma mais isenta possível, da realidade que está se apresentando. São 19 horas e 13 minutos, uma breve pausa para as nossas mensagens e eu volto rápido mesmo, com a parte final do Cidade em Revista. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafé. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafé, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais esta história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102.
981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Hora certa. 19h18 na Paraíba, pontualmente 7h18 agora. Muita gente boa na audiência, mandando mensagens aqui. Meu amigo Jair Lucena mandou para cá um monte de mensagem. Assis do Santa Bárbara também. Roberto Leal, tem nome de cantor português. Ótima noite para nós, meu amigo Lindenberg, ouvinte. Os métodos de pesquisas eleitorais estão defasados, pois as mesmas empresas são as que trabalham para grandes empresas nacionais e internacionais. Tem alguma coisa errada, viu, o Lindenberg? E eu não sou estatístico, não conheço. Eu acho, opinião minha, que esse negócio é tudo encomendado para iludir o eleitorado. Eu sei mais ou menos como é que funciona, não sei como é que, entendeu, o que é feito lá, o arrumadinho e tal. Eu só sei que você querendo fraudar, frauda. Professor Araújo Neto, o Wilson Siqueira está acordado a essa hora. Meu amigo Wilson Siqueira disse que está babalu. Ganhou todas as apostas que fez nessas eleições agora do domingo. Está rindo à toa. Teve gente que apostou R$1 milhão, né, Ivano? Teve gente que apostou carro, casa. Teve gente que apostou outras coisas que eu não posso dizer aqui, que eu sei também. E por aí vai, né? Meu amigo Marcos Farias em Esperança, boa noite. Arthur Vieira. Entre reviravoltas e novos ciclos, os ventos do Nordeste seguem soprando à esquerda. Diz ele aqui, o desenho eleitoral mostra que a região mantém o viés lulista, mas setores conservadores e bolsonaristas seguem fortes. Pois é, não vê quem não quer. É só você pegar a votação de Bolsonaro em 2018, aqui pelo Nordeste, e pegar a votação de agora. Vai ver que aumentou, a votação dele aumentou. Só que quem não tem acesso a esses números não quer saber, não se interessa e tal. Eu tenho até um comentário aqui do Alexandre Garcia em cima disso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Meu amigo Pedro Paulo, dentista, só vejo um caminho, Paulo, é proibir pesquisas eleitorais. Por mais radical que pareça, é a única maneira de conter os absurdos, porque as pesquisas no Brasil viraram um grande negócio para iludir o povo. É
muito forte a gente dizer proibido, né? Mas chegou um ponto que alguma coisa tem que ser feita. Doutor Barbosa, meu amigo advogado em João Pessoa, Rodeval Martins, do Jardim Paulistano. E tem eleitor que diz, eu não vou votar em fulano porque já está eleito. Tem também. Essa nova pesquisa que você falou, que a Rede Globo contratou, não como é que é? Confiável, é verdade. Marcos Soares está no Rio de Janeiro, grande amigo. Emanuel Ivan está aqui. Marina Silva foi eleita deputada federal por São Paulo. Ela já foi deputada federal, né? Volta ao Congresso. Teve 1/3 dos votos de Ricardo Salles. Olha aí, isso é outro sintoma do bolsonarismo. O cara que foi ministro do meio ambiente de Bolsonaro, que saiu do governo, Bolsonaro teve que, o Ricardo, vem cá, vou ter que te tirar aqui porque a Globo está batendo demais e você fica aí em stand-by, entendeu? Continua amigo aqui no Palácio com a gente, e vai ser candidato a deputado, vai se eleger, mas eu vou te tirar do ministério por isso e isso. E toma cacete. Foi aquele que na reunião do 22 de abril do ano passado falou, disse, a boiada, vamos aqui, enquanto vão falando aí sobre Covid e tal, a boiada vai passando. 3 vezes a votação de Marina. 570, quase 600 mil votos. Ela teve 200 e pouco. Então, é o bolsonarismo. O cara é ligado a Bolsonaro, o eleitorado gosta. O eleitorado de Bolsonaro vota nele. Boa noite, saudade. Quem és tu, mulher? Deixa eu olhar aqui a foto dela para ver se eu identifico. Muito feliz com a vitória de Adriana e de Murilo. E Viviane está lá para as bandas de Brusque, em Santa Catarina. Vi agora, um abraço, Viviane. Ela é amiga de Adriano Galdino. O que é que eu tenho mais aqui? Arlindo Nóbrega em São Paulo, meu amigo Arlindo Nóbrega. Gregório na Ramadinha. Rapaz, a Paraíba com 2 deputados federais eleitos que foram. Eu botou aqui o nome dos 2. Ele acha, olha, esse primeiro nome que você botou aqui é um 0 à esquerda. E esse outro que você botou mais na frente, 2 zeros à esquerda, viu? Tem cada história desse rapaz, você nem tem ideia. Mas quando o povo escolhe, a gente precisa respeitar. Beta em Fortaleza, boa noite. Sargento Letício também manda mensagem. Qualquer candidato para ganhar, beija a boca de Zé Gia, do vampiro e tal. É verdade, meu amigo, é assim, a luta pelo voto. Valdec Nóbrega, boa noite. Dimas em Matinhas. Não sei, viu, Dimas, essa resposta aí eu não tenho não, só eles. Valdênio disse que conseguiu, logo no começo do programa, ele disse que não estava ouvindo, e eu respondi que, ele mandou uma mensagem aqui pelo Zap, respondi que o problema era lá na internet dele, que aqui estava tudo ok, e ele disse que voltou a ouvir. O problema é o seguinte, antes, quando não existia internet, essas coisas, Wi-Fi, a gente tem que lembrar disso, olha, a tecnologia vem para beneficiar a todos, mas a gente tem que saber usá-la. Então antes você ligava o rádio como na tomada, né? O cabo elétrico do rádio ligava na tomada, na parede, ligava o rádio de válvula, ia esquentando a válvula, 10 minutos depois era que funcionava. Depois vieram os rádios de transistores, sem válvulas, funcionando a pilha. Tinha que botar pilha, senão quando a pilha ficava fraca, o que é que acontecia? O rádio parava de funcionar. Hoje em dia é o Wi-Fi, tem que ter. Você não compra mais pilha, você não liga mais o rádio da energia, mas você tem que ter um celularzinho para carregar de vez em quando e botar o Wi-Fi para pegar a internet e os aplicativos. A gente tem que se modernizar, se quiser acompanhar a evolução dos tempos. Meu amigo Zé do Egito, boa noite. Marcelo, um abraço. Walter Carneiro, muito obrigado pela audiência. Ele concorda com o que eu falei aqui. Muito bem. Meu amigo Barbosa, de Esperança. Estou na terrinha, Paulinho Esperança. Antônio Barbosa, da Eletrônica Barbosa. Meu amigo Barbosa perdeu a esposa dele, Dona Marinha, há pouco tempo, né? Passou uns dias lá em João Pessoa com os filhos, mas voltou à Esperança. Então a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Eu vejo aqui no painel do Rádiosnet muita gente por esse Brasilzão acompanhando o programa. Quando eu baixo o mapa, estou fazendo isso agora, está aqui o mapa recheado
de pessoas ouvindo. Tem desde o Amazonas até o estado de São Paulo, descendo até o Paraná. Bolinhas verdes em tudo que é lugar do mapa do Brasil, o que é motivo de muita alegria e de muita satisfação. Eu já moí demais, vamos agora à coluna política, como foi o bate-papo de hoje com Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. O programa começa às 11h30, mas o nosso bate-papo é sempre por volta do meio-dia. Vamos ouvir o de hoje. Muito bem, estamos de volta para falar sobre política, né? Que mais entende dos bastidores da política aqui no Estado e no Brasil também, ele acompanha política o tempo todo. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, ainda é bom dia. Hoje ainda é bom dia. Tudo tranquilo? Tudo. Eu ouvindo esse seu comentário agora sobre a história das motos barulhentas. Sim. Outro dia eu li uma matéria que me chamou a atenção. No Rio de Janeiro, aquele pessoal que manda nos morros, sim, colocou lá umas faixas dizendo assim, quem fizer barulho, rolezinho, andar sem capacete, alguma coisa desse tipo, ou leva uma surra, ou a punição pode ser até maior. Aí um daqueles manda-chuvas lá sugeriu aos policiais que quando pegasse o sujeito com uma moto dessa bem barulhenta, algemasse o cara na moto e ligasse uns 15 minutos a aceleração no máximo, para ver se ele achava bom aquilo. Ontem no lugar onde eu moro, o cara passou por volta de meia-noite com uma moto dessas aí barulhentas, que quando ele ia uns 5 quarteirões à frente, eu ainda estava escutando barulho. É uma coisa absurda, né? Às vezes você está num ambiente, agora imagina, tem idoso, criança, gente doente, é uma coisa que... alguém no telefone resolvendo um problema. Uma criança autista, ela não suporta isso. Não suporta. E aí às vezes passa na frente de uma igreja, num lugar silencioso, desse jeito, hospital, onde for, hospital, quer nem saber. Impressionante. 900 mil paraibanos, quase 1 milhão de paraibanos não votaram, ou não tiveram seu voto validado, melhor colocando. Ou não foram, ou anularam o voto, ou votaram em branco. 900 mil paraibanos. Você lembra, Paulo, ontem, né, que você dizia, tem muita coisa aí que tem muito recado dado pelo eleitor. Eu tenho visto nas outras eleições um recado silencioso. A quantidade de gente... Esse aí é um recado, e um recado que soa alto, soa forte. Esse pessoal vai conquistar Pedro Cunha Lima e João Azevedo. Vão conseguir trazer esse povo para votar? Qual é o apelo que eles farão a esse eleitorado? Aliás, a campanha já está nas ruas e o guia eleitoral começa sexta-feira que vem. Sim, sexta-feira. Tempos iguais, 10 minutos para cada um, no rádio e na televisão, também para a eleição presidencial, para a coisa ficar um tanto quanto mais equilibrada. É verdade. Pedro Cunha Lima já fez contato com Nilvan Ferreira e com Veneziano Vital do Rego, ligou para os dois. Não tem ainda uma posição desses dois políticos. Nilvan Ferreira disse que vai conversar com o presidente Bolsonaro para pedir a ele uma orientação, o que é que faz aqui, que compromissos vai solicitar, exigir até do candidato Pedro Cunha Lima. E Veneziano Vital do Rego, o senador, divulgou uma nota ontem agradecendo a votação e também ainda não se posicionou oficialmente. É aquilo que a gente falava ontem, não são posições fáceis não. Não são. Principalmente a Veneziano. Né? Pois é, e o Partido dos Trabalhadores, no âmbito estadual, já dá sinais, não através da sua presidência, mas de alguns filiados, de alguns militantes, de que é possível que Ricardo Coutinho, hoje filiado ao Partido dos Trabalhadores, e Veneziano Vital do Rego, que foi candidato a governador, suba no palanque de João Azevedo. Isso está sendo articulado. Não temos ainda uma confirmação, porque é uma coisa que mexe com muitos... muita gente melindrosa, com algumas sequelas, algumas fábricas que foram trocadas durante o primeiro turno. Eu acho mais simples para a Veneziana. Para Ricardo é complicada essa história. Mas quem manda no Partido dos Trabalhadores hoje na Paraíba? Ricardo Coutinho. E qual é o projeto maior do Partido dos Trabalhadores hoje? É eleger Lula presidente da República. E para que João Azevedo peça voto para Lula e se anime um pouco mais, talvez essa fosse até uma articulação do próprio Lula. Eu acho que essa articulação foi de cima para baixo mesmo. De cima para baixo. Pode acontecer. Agora, bronca é no Partido Liberal aqui na Paraíba. Sim. O Wellington Roberto... Continua, porque já foi agora é que esquentou, campanha, né? Agora é que esquentou, porque o Wellington Roberto ontem veio a público, deu entrevista, se mostrando profundamente ressentido com Nilvan Ferreira,
com o Carlos Gilberto, aquela encrenca lá em Soledade foi com o Carlos Gilberto, e também com o pastor Sérgio Queiroz, porque ele diz, o Antônio Roberto, que descobriu que durante a campanha o pessoal não estava pedindo voto para o filho dele, Bruno Roberto, não. Estava pedindo voto, era para Sérgio Queiroz. E aí ele bota essa conta aí no Nilvan Ferreira e no candidato que estava pedindo voto contra o filho dele. Quer dizer, e o Carlos Gilberto, junto com o Nilvan, pedindo voto para Sérgio Queiroz e não para Bruno Roberto. É uma bronca grande. Tem coisa que ainda vai aparecer. A gente diz isso no começo da campanha, você deve lembrar. Depois a gente vai saber de coisas que estão acontecendo durante a campanha. O pessoal segura ali porque pode prejudicar de um modo ou de outro. Agora vai aparecer muita coisa. E quer ver aparecer coisa depois em relação à divisão do dinheiro do fundão eleitoral. Aí é que tem bronca, aí é que tem confusão. Aqui na Câmara de Campina Grande, algo que não estava escrito nas tábuas de Moisés, como eu digo, vai acontecer. É uma eleição para a presidência, para a escolha da nova mesa diretora em janeiro. Por quê? Porque o Sargento Neto, que é vereador e que assumiria em janeiro, você sabe que teve aquele acordo? Marinaldo Cardoso, 2 anos depois, o Sargento Neto assume. O Sargento Neto foi eleito deputado estadual, então vai embora para a Assembleia. E aí vão fazer uma nova eleição para o próximo biênio, 23 e 24. Vai ter nova eleição, realmente. Ele assumiria, né? Mas aí vai para a Assembleia. Agora vai acontecer isso aí. Agora de manhã, faz cerca de 1 hora que Romeu Zema, governador de Minas Gerais, reeleito em primeiro turno, declarou oficialmente apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em seu estado. E por que ele não fez isso em Minas, se ele é bolsonarista? Porque ele queria o voto também dos lulistas. Ele precisava dos votos dos petistas para se reeleger, o que acabou acontecendo. Já reeleito, agora ele disse, não, sou Bolsonaro desde novinho. E política é assim, né? E você sabe que Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição, ele vai precisar de quê? Vencer em Minas e aumentar a votação aqui no Nordeste. Isso. Precisa disso. Ao tempo em que Lula precisa o quê? Lula precisa conquistar votos evangélicos do pessoal que votou em Simone, e também aparar aquelas arestas com o agronegócio. Ele chamou o pessoal do agro de fascista. Você lembra no debate, acho que foi na Bandeirantes, ainda quando ele falou isso. Vai ter que encontrar isso aí. Mas as articulações estão acontecendo de tal modo que, você sabe quem ligou para Bolsonaro? Você sabe quem fez uma ligação do presidente da República, Jair Bolsonaro? Sérgio Moro, eleito senador pelo estado do Paraná. Dizem que Deltan Dallagnol também ligou, ainda vai ligar para o presidente da República. O fato é que os petistas, os esquerdistas, os lulistas não querem nem ouvir falar em Sérgio Moro, nem em Deltan Dallagnol. E para onde é que eles vão? Bancada bolsonarista. Exatamente, já está esperado isso aí. O PSDB, a Anchieta, definiu, na eleição passada, em 2018, os tucanos elegeram 29 deputados federais. Sabe quantos elegeram agora? 13. É um partido que está sem lenço, sem documento e sem rumo, infelizmente. E era forte em São Paulo, dessa vez? Forte em São Paulo, forte em Minas, forte em muitos lugares e foi definhando, está numa situação horrível. Todo mundo sabe, onde você falar nesse globo terrestre, Marina Silva, o que é que o pessoal vai responder? Ambientalista, foi ministra do Meio Ambiente, uma figura que defende os pássaros, a natureza, não é verdade? Pois ela concorreu a uma vaga de deputada federal por São Paulo, foi eleita. Só que Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, aquele da boiada passando, ele teve quase 3 vezes a votação de Marina. Você está vendo o pensamento do povo como é que é? É complicado. O homem não presta, o homem permitiu o desmatamento, o homem fez isso, fez aquilo, aí vai para a aprovação do público. Eu tenho aqui a votação, 640 mil votos, o Ricardo Salles, Marina teve 237 mil. É complicado, porque... Como é que você explica isso, né, aos cientistas? Como é que os cientistas políticos explicam isso? Aos alunos aí das cadeiras de sociologia? Muito difícil, porque o Tom Ricardo Salles, as falas dele são pesadas. Pois é, mas aí você vê que a população apoiou integralmente. E a boca maldita, o calçadão da Cardoso Vieira hoje de manhã estava fervendo, e uma das perguntas era: quem vai acreditar nas pesquisas no segundo turno? Tem muita gente que já não estava acreditando mesmo, né? E agora, depois desses erros aí de primeiro turno, né? Olha, eu vi ontem 2 entrevistas, uma de uma diretora do IPEC, antigo IPOP, e outra da diretora do Datafolha. Elas conversaram quase 1 hora
E eu confesso a vocês que eu não me convenci. Por mais que expliquem, aliás, tem um deputado governista que já anunciou hoje que vai entrar com um projeto na Câmara para que seja aprovada uma lei que puna o Instituto de Pesquisa que erre da forma como eles erraram agora no primeiro turno aqui no Brasil. Tempo ao tempo, né? Não, cuidado. Tempo ao tempo. É isso, chefe. Então tá bom, Paulo. Até amanhã, né? Amanhã tem mais. Acompanhar a tarde, que deve ter. Hoje deve ser uma tarde, inclusive, de anúncios. É porque agora mesmo o pessoal do PDT já deve estar reunido, Ciro Gomes, Carlos Lupe, para tomar uma posição. A tendência é que o PDT vá também para Lula. Vá para Lula. Embora Ciro talvez não vá. Então Ciro está em Fortaleza, o pessoal vai se reunir, uma parte em São Paulo, outra em Brasília, uma reunião virtual, remota, e por volta de 1 da tarde deve ser feito o anúncio oficial do PDT. Muito bem. Então até amanhã, né, Paulo? Até amanhã. Foi a conversa de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita. Meu amigo Luiz 10 anos mandou aqui uma foto, meu amigo, um prato, carne guisada, latinhas de cerveja, uma taça. Enchi a boca d'água por aqui, viu? Meu amigo Teixeira, essas motos barulhentas é o que mais tem aqui na região de Remígio. Só resolve se fizer o que eu disse que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Os traficantes daqueles morros lá dizem, olha, quem chegar aqui com moto barulhenta, leva uma surra. Primeira vez é uma surra, a segunda é pá, resolve. Mas eu sugiro que façam como um traficante lá sugeriu, que o policial algeme o desgraçado na própria moto e liga a moto com aceleração máxima, para ele ficar ouvindo 15 minutos aquele barulho lá. Se Lampião ainda estivesse aqui, nós faria isso, né? Vocês sabem da história do Sal. Diz que um dos cangaceiros do bando de Lampião, ele chegava lá nas casas, nas fazendas, e tinha o pessoal que hospedava, né? Na época eles falavam acoitar. O bando de Lampião foi acoitado por fulano de tal, fazendeiro. Aí disse que na hora do jantar teve lá um dos companheiros de Lampião, do bando, um dos soldados lá do bando dele, reclamou que a comida estava insossa. A comida está boa, mas está faltando sal. Aí Lampião mandou despejar 1 quilo de sal no prato, mandou o cara comer 1 quilo de sal todinho. Então o Lampião faz uma falta, viu? Coronel Luiz de Barros faz uma falta aqui em Campina. Quem mais? João Candango faz uma falta. Zezé Basílio faz uma falta. Que ele pegasse um cara desse, uma moto barulhenta de noite, perturbando todo mundo, botava o sujeito com um focinho, a fuça, como diz Cássio Cunha Lima. Cássio disse, visse minha fuça hoje na televisão, aí eu disse, visse a minha, aí a gente dá uma risada, pronto. Pegasse a fuça do cara, encostasse no cano e ligasse uns 15 minutos a moto, e o cara no acelerador aqui, arrochando o nó, para ver como era bom. Quem mais aqui? Meu amigo Emanuel Erivan. Opa! Aqui na minha casa passa um carro. Tem cara que também tira o escapamento do carro para fazer barulho. Mesma sugestão que eu dou aqui. Bota o sujeito lá de lado do cano e pisa no acelerador bem forte, uns 15 minutos, para ver se ele gosta. O que é que tem mais aqui? Várias mensagens. Aqui, o candidato, eu não entendi bem aqui. Paulo Roberto, o candidato é Pedro ou é Cássio? É claro que é Pedro, né? Agora você queria que Cássio ficasse contra a candidatura do filho? Não. É claro que ele vai se empenhar. É claro que ele vai articular. Quem é mais experiente na política? É Cássio Cunha Lima ou é Pedro? Claro que é Cássio. Cássio foi prefeito 3 vezes, deputado, senador, governador, reeleito. É claro. Deixa trabalhar pelo filho. Ronaldo trabalhou para ele hoje trabalha para Pedro, do jeito que Efraim, pai, trabalhou para eleger o filho senador. E o outro deputado estadual, e elegeu os 2. Isso é normal. Vi os carros do jogador Hulk que você botou hoje no portal Camisa 10. O bicho tá rico, escreveu aqui ouvindo. Meu amigo Hulk trabalhou muito para isso. Trabalhou muito, venceu na vida, né? Tá milionário, merece. O cara humilde, trabalhador, e vinha com o pai, Gilvan, aqui na feira de Campina Grande. E o pai cortava carne, como a gente diz, era marchante. E Hulk saía de madrugada a pé, lá de Monte Castelo para a feira, ajudando o pai, carregando quarto de boi nas costas, no ombro, no espinhaço, como diz Dagoberto Pontes. Então é um bom rapaz, é um bom moço, entendeu? Ajudou e ajuda muita gente.
e conquistou isso aí graças primeiro a permissão divina e depois porque encontrou na sua vida pessoas que o ajudaram, como Zé do Egito, que foi quem primeiro tirou o Hulk daqui, ainda menino. A família não queria nem deixar e Zé do Egito viu que ele sabia jogar futebol e ajudou ele nos primeiros passos, tanto que até hoje ele reconhece isso. E o Hulk já esteve comigo na televisão, me deu entrevista e falou sobre isso aí. Então, merece. Você não sabe como é que eu fico feliz e orgulhoso quando eu vejo alguém que saiu da pobreza e ninguém está na pobreza e nem nasceu na pobreza porque quis. É uma coisa da vida que você não escolhe onde é que vai nascer, quem é que vai ser o seu pai, sua mãe, e que venceu na vida. Procure uma coisa errada que Hulk tenha feito até hoje, ninguém sabe de nada errado. Houve críticas a ele porque separou-se da mulher. Qual é o problema disso? Não dá mais certo. Não é melhor separar do que matar, como alguns fazem por aí? Ele separou-se, deu o que a mulher pediu, 100 milhões de reais. Eu quero me ver livre de você. Quanto é que você quer? 100 milhões. Então, pá, pronto. Está resolvido. Gostou da sobrinha da mulher e a sobrinha da mulher gostou dele e hoje é a mulher dele. Já teve até uma filhinha aí com ele. Qual é o problema? Está feliz, está tranquilo. Não é bagunceiro. Ninguém nunca soube de Hulk andar por aí fazendo presepada. Nada. Um cara legal, tranquilo. Deixa ele curtir a vida. Andar nos carros dele, viajar por onde ele quiser. Pronto, está na vida dele. Eu dou o maior valor. Eu vi, o ouvinte escreveu aqui, eu vi hoje um adesivo, Pedro é Bolsonaro, mas Pedro ainda não disse. Pedro não disse que é Bolsonaro, nem Pedro disse que é Lula. Eu hoje acompanhei uma entrevista dele dizendo assim, eu sou a Paraíba, eu quero... Agora, é claro que o próprio Nilvan Ferreira já disse, Cabo Gilberto também disse hoje, vai ter que dizer que é Bolsonaro, senão a gente vai dizer que não vota nele. Aí o entrevistador perguntou ao Cabo Gilberto, e você vai votar em João Azevedo? Eles também não. Agora, eles dizendo, os bolsonaristas vão orientar para votar em Pedro se Pedro disser que é Bolsonaro. Pronto, aí é questão deles lá. Professora Geovita Maranhão está aqui dizendo também, muito feliz com o sucesso de Hulk. Geovita foi professora de Hulk. Sabia disso? Foi. Outro dia eles se encontraram, foi a maior festa. Erivan, verdade, Erivan, sou. Agora, sabe, né? O outro lado da moeda a gente também já encontrou, muito por aqui. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui de ouvinte, está na hora da gente concluir. 7h44 já. Ah, tá. E aqui, isso aqui não dá para ler, porque é bronca, confusão. Olha, essa mensagem aqui, o amigo que mandou agora, você manda para o próprio político, né? Porque fica ruim, né? Adalberto Pinheiro, boa noite para as pessoas aqui. É verdade, Erivan, porque, olha, tem uma história, vocês sabem da minha origem, né? Pobreza extrema, colégio público, vendendo jornal, pegando feira na cabeça, vendendo tempero, vendendo bombril, saco de papel, laranja no Campo do 13, tudo isso eu fiz na minha vida. Não estou como o Hulk, mas melhorei muito em relação ao padrão de vida que eu tinha lá na minha infância. Não é assim? Só que alguns saem da pobreza extrema e vão para um ambiente 1000 vezes melhor, mas os hábitos lá da pobreza extrema e as manifestações que haviam naquele local, ele quer trazer para o novo ambiente. E não é assim. Você tem que se adaptar ao ambiente. Não é o ambiente que vai se adaptar a você. Eu tenho visto muito isso com alguns cantores, por exemplo, pagodeiros e pessoas do mundo sertanejo, desses gêneros musicais. O cara nasceu lá na periferia de São Paulo, dentro de uma favela da pobreza total. Aí sabe cantar, sabe tocar cavaquinho, violão, né, doutor Gil Lima do Nascimento? Aí o sujeito forma um grupo, faz sucesso, vende disco, começa a fazer shows, aí vai morar num condomínio de luxo lá em Alphaville, como tem Alphaville lá em Barueri, na Grande São Paulo, onde só tem milionário, artistas. Aí chega lá, vai bagunçar, fazer o que fazia lá onde ele morava na favela, ligar o som no outro volume, dar tiro para cima, convidar 20, 30 amigos e amigas, fazer uma suruba, uma farra, todo mundo nu, correndo para lá e para cá. Não pode. Você vai para um outro ambiente, tem que se adaptar àquele ambiente.
e não o ambiente se adaptar a você. Aí dá polícia, dá confusão, dá expulsão, dá briga, já teve tiro para lá e para cá, morte, por conta dessas coisas. Então algumas pessoas saem da favela, mas a favela não saiu dela, da pessoa. Não dizendo que toda favela é bagunçada e que tem só coisas erradas, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que aquelas práticas, olha aqui o que nós temos agora em alguns condomínios em Campina Grande. Começaram a fazer aí esses conjuntos populares de apartamentos, e todo dia tem briga, e todo dia tem confusão, e todo dia tem ocorrência policial. Por quê? As pessoas contempladas com aquelas unidades habitacionais são pessoas reconhecidamente carentes, que vêm de lugares onde a pobreza impera, e determinadas práticas que eles fazem. Esse negócio de moto com barulho, o som no último volume, depois das 10 da noite, todo mundo dançando e cantando bem alto, entendeu? Dando chute nas portas. E isso perturba os outros moradores, e não deve acontecer. Mas lá onde ele morava fazia, e todo mundo fazia, e todo mundo achava normal. Só que quando ele chega num outro ambiente, o berço, meu amigo, a origem, a educação doméstica, o sujeito traz aquilo. Isso é como um colega que eu tenho, que ele nasceu em Zé Pinheiro, que eu nasci ali em cima de Zé Pinheiro também, em Monte Castelo, mas esse colega tem uns vícios de linguagem que ele traz lá de onde ele nasceu, que foi onde eu nasci também. Só que os vícios de linguagem que eu, por exemplo, possuo, e outros colegas de rádio, que também nasceram na pobreza, na periferia, vou dar aqui um exemplo, e ele não se chateia com isso, Abílio José, é também da Zona Leste. Mas vê se Abílio no rádio vai falar errado. Não vai. A gente falando na mesa de um bar, aqui entre colegas, é uma coisa. Falando no rádio e na televisão é outra coisa. Então esse outro colega não é Abílio. O outro colega que nasceu também lá onde nós nascemos, ele cresceu chamando aquele abrigo, lembra do Cine Arte em Zé Pinheiro, famoso Cine Pulga, que a gente chamava de Cine Pulga, era um cinema que tinha ali, porque quando você ia assistir uma sessão de cinema lá, saía cheio de pulga. Era o Cine Pulga, por isso. Falta de higiene, não sei se morava algum gato, cachorro por ali, tinha alguma coisa que você saia escoçando todinho, era um verdadeiro purgatório. Então esse colega cresceu chamando o abrigo que tinha em frente ao cinema, e que ainda hoje tem. Aliás, tem uma vitamina de banana ali, meu amigo. Eu, quando era guri, que vendia jornal, ganhava um dinheirinho, eu ia para o abrigo de José Pinheiro, pedia uma vitamina de banana com Toddy, aquele achocolatado, e um pão doce de coco. Não tinha coisa melhor, tomar aquela vitamina de banana com Toddy e o pão doce, era uma maravilha, eu ganhava o dia. Então esse colega cresceu chamando o abrigo de obrigo. Olha só, ainda hoje no rádio ele chama o obrigo de Zé Pinheiro. Infeliz, é um abrigo onde as pessoas se abrigam da chuva, do sol. Foi construído com esse objetivo, era uma parada de ônibus ali. O danado chama o abrigo. Então ele mantém os mesmos hábitos e o mesmo linguajar lá de onde ele nasceu e viveu até hoje. E não é assim, a gente precisa se adaptar ao ambiente, e não o ambiente a nós. 7h50, meu amigo, eu já moí demais, passei da hora, talvez por não ter feito o programa ontem, hein? Aí fiquei com esse moído todo aqui. Jovita Maranhão vai me botar porque eu passei da hora. Mas eu sei que agora ela vai pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Todo mundo abençoado. E eu lembrando daqui que jamais teremos outra terça-feira, 4 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 276 do ano, 276. E ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 89 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembre-se, meu amigo Marcos Farias, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir.
Na sequência da programação da Camisa 10, vem aquela seleção musical feita no capricho, para que a gente possa acompanhar canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Amanhã, ao meio-dia, devo estar com a Anchieta Araújo, na Rede ITA, em mais uma coluna política, e às 18 horas pretendo estar de volta para mais um Cidade em Revista. Então, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.